Oi, gente, boa tarde. Vamos ver aqui a resolução do nosso TD, tá bom? Então vamos lá. Gente, deixa eu ver se está direitinho. Certo. Gente, esse TD aqui, né, o último TD que eu passei para vocês, ele já está um pouco rabiscado, tá? Exatamente para que a gente possa ganhar tempo aqui na explicação das questões, tá? Então aqui, ó, a primeira questão, ela fala o seguinte, ó, nas tabelas periódicas atuais, os elementos passaram a ser dispostos em ordem crescente de quê? Então, assim, vocês viram que os cientistas, né, anteriores a Mendeleev e o próprio Mendeleev, eles utilizaram, né, eles partiram do princípio de organizar os elementos químicos da época em ordem de massa atômica, certo? Só que veio Moseley, né, que é o criador da tabela periódica moderna, e ele começou a organizar os elementos químicos de acordo com o número atômico, certo? Mas você pode estar se perguntando, mas professor, não tem número atômico aí nesses itens. Aí eu falo para vocês o seguinte: o número atômico, gente, ele também pode ser representado como o número de prótons. Eles são a mesma coisa. O número atômico e o número de prótons são a mesma coisa. Então, por isso que o item D, aqui no caso, está como item correto, porque ele fala número de prótons, o que é exatamente o número atômico, que é representado pelo Z, certo? Vamos para a questão 2. Na questão 2, você vai fazer o seguinte, vai associar os elementos que estão aqui com o seu respectivo grupo. Então, no item A, nós temos aqui o P representando fósforo, e esses elementos que estão aqui no item A, eles são do grupo do nitrogênio, viu? Tem nitrogênio, depois fósforo, aí os demais elementos. Agora o item B tem silício e germânio. O silício e o germânio, eles são do mesmo grupo do oxigênio, perdão, do carbono, certo? Então, B aqui. Hélio, neônio, argônio e criptônio são gases nobres, então C está aqui embaixo. Magnésio, cálcio, estrôncio e bário, eles são metais alcalinos terrosos. Então, D está exatamente aqui, ó, nos metais alcalinos terrosos. Selênio e telúrio estão no mesmo grupo do oxigênio, tá certo? Só que não existe, assim, o grupo do oxigênio. Na verdade, o que existe são os calcogênios, certo? Então, selênio e telúrio se encaixam nesse grupo aqui, dos calcogênios, certo? Mesmo grupo do oxigênio. Cloro, bromo e iodo são os halogênios. Então, tá aqui o F. E o G, nós temos sódio, potássio e césio, que são metais alcalinos. Então, o G está exatamente aqui em cima. Tá bom? Então, nós acabamos de relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda. Tá bom? A terceira questão, ela é um pouco mais aprofundada no assunto, porque você vai precisar o quê? Fazer a distribuição eletrônica para achar o valor, ou para melhor falar, para achar o grupo e o período que se encontra o elemento químico. Então vamos lá, começando pelo selênio, né? O selênio, ele tem número atômico 34, então ele vai ter o quê? 34 elétrons para que eu possa distribuir. E quando eu faço a distribuição eletrônica do selênio, eu vou obter essa sequência aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p4. Exatamente para que eu possa fechar os 34. Então,
o nosso próximo passo vai ser localizar a camada de valência. Então, eu destaco aqui, no caso, o 4p4, né, que é esse aqui, e observo se tem antes algum subnível que apresenta o mesmo 4 na frente, tá bom? Então, eu já observo que tem aqui o 4s2. Logo, o 4s2 e o 4p4 vão ser a camada de valência do selênio, certo? Então, se aparece 4 na frente do subnível, né? Veja que tem um 4 na frente do S2 e tem um 4 na frente do P4, então o selênio está no quarto período. Agora vamos achar o grupo. O grupo ele é encontrado quando você soma o número de elétrons desses subníveis de valência. Eu tenho 2 elétrons ali no 4s2 e tenho 4 elétrons ali no 4p. Então vou ter 2 vezes, ó, 2 mais 4 igual a 6. Então, se eu tenho 6 elétrons de valência, então ele vai estar no grupo 16. Agora vamos para o silício. O silício ele vai ter a seguinte configuração eletrônica, né? Então, nós temos aqui, ó, silício 14. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p2, que é para fecharmos aqui os 14. Veja que a camada de valência é o 3s2 e o 3p2, né? Eles pertencem à mesma camada. No 3s nós temos 2 elétrons e no 3p nós também temos 2 elétrons. Logo, teremos aqui 4 elétrons de valência. Esses 4 elétrons de valência fazem com que esse elemento esteja no grupo 14. E no terceiro período, por conta desse 3 que aparece tanto na frente do S2, como esse 3 que aparece na frente do P2. Quando aparecer esses números aqui, ó, que no caso aqui é o 3, tanto para o S2 como para o P2, ele vai indicar para você o período que se encontra aquele elemento químico. No caso do silício, ele está no terceiro período e no grupo 14, porque ele tem 4 elétrons de valência. Por último, nós temos o estrôncio, que tem número atômico 38, então nós iremos fazer uma distribuição de 38 elétrons. Então nós temos aqui um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6 e finalizamos aqui com 5S2. Logo, o 5S2, gente, vai ser o meu, a minha camada de valência, o meu subnível de valência. E ele vai ter exatamente 2 elétrons. Se ele tem 2 elétrons na camada de valência, então ele vai pertencer ao grupo 2 da tabela periódica. Vai ser um alcalino terroso. E o período ele é dado pelo número que se encontra na frente desse subnível. Como os subníveis que estão antes do 5s2, né, não tem nenhum 5 que acompanha, o 5s2 ele está basicamente sozinho na camada, então ela vai ser a camada de valência e, consequentemente, o subnível de valência, certo? Então, o 5 que aparece na frente do S2 vai indicar para você que ele está no quinto período da tabela periódica e ocupando exatamente o grupo 2, certo? Então, essa é a resolução da questão 3. Vamos para a questão 4. A questão 4, ela fala o seguinte, ó, o ar é uma mistura de vários gases, dentre eles são gases nobres. Então você vai marcar o item que apresenta apenas gases nobres, viu? Então veja que nós temos o hélio, que é um gás nobre, o argônio, que é um gás nobre, e o neônio, que é um gás nobre. Então o item correto, item C. Os demais têm um gás nobre ou nenhum, certo? Tem que ser todos. E o que tem todos os gases nobres é justamente o item C, tá? A sequência de gases nobres, tá? É isso, gente. A questão 4 é basicamente isso, viu? Vamos para a questão 5. Na questão 5, ela traz para você já uma configuração eletrônica pronta. E ela pergunta, né, se a distribuição eletrônica de um certo elemento químico é. Aí ele dá para você a sequência energética. E termina justamente. Vou tentar apagar aqui e riscar. Pronto. Então ele traz a sequência energética para você, terminando em 4p4.
Você olha se tem algum subnível antes que apresenta o mesmo 4zinho na frente do subnível, né? Logo a gente já identifica o 4s2 e eles vão pertencer à mesma camada, tá? Então a camada de valência, na verdade, é formada por 4s2 e 4p4. Esse 4 que aparece na frente dos subníveis, ele indica o período. Então, nós já sabemos que faz parte do quarto período. E os elétrons de valência, né, a soma dos elétrons de valência, ele dá para você o grupo. Então, 2 mais 4, eu tenho 6 elétrons de valência. Logo, vai pertencer ao grupo 16. Então, vamos analisar os itens agora, tá? Item A, pertence ao subgrupo. Gente, aqui eu acho que foi um erro, porque não existe essa parte, esse nome subgrupo, tá? Acho que foi erro de digitação. Então, pertence ao grupo 14? Nada disso, pertence ao grupo 16. Apresenta o último orbital. Esse orbital, gente, esse nome orbital é a mesma coisa que subnível, tá bom? Pode ser interpretado como subnível. Então, apresenta o último subnível P, aliás, completo? Não. Veja que o P ele consegue comportar até 6 elétrons em cima, tá? Ou seja, no subnível P ele consegue comportar até 6 elétrons. Aqui nós temos P4, então está incompleto. Não completo, como diz o item B, né? Então ele está errado. Pertence à família do oxigênio? Sim, nós sabemos que o oxigênio pertence ao grupo 16, né? Ele tem 6 elétrons de valência, então esse elemento claramente vai pertencer ao grupo do oxigênio, tá bom? Então o item certo é o C. Pertence aos metais de transição? Não. Para pertencer aos metais de transição, ele precisa ter o subnível D incompleto. E veja que aqui o D está com todos os 10 elétrons que ele consegue comportar. Está no terceiro período da tabela periódica? Não, ele está no quarto período da tabela periódica. Como a gente pode ver, ele termina em 4s2 e 4p4. Se ele termina em 4s2 como camada de valência, tá bom? 4s2 e 4p4, então ele está no quarto período. Essa é a resolução da questão 5. Vamos para 6. Essa 6 ela é interessante, porque é o seguinte, eu acho que eu vou até apagar aqui para a gente fazer de novo. Mas a questão 6 ela quer exatamente o seguinte. Primeiramente, ele dá como dado para você, né, a localização do elemento químico. Então, um certo elemento químico localizado na família ou grupo 16 e quarto período do sistema periódico tem 45 nêutrons, certo? Pergunta-se o número de massa desse elemento. Para eu achar o número de massa, eu vou precisar do número atômico e do número de nêutrons. O número de nêutrons foi dado, 45. Então, eu tenho que encontrar o número atômico desse elemento para somar com os 45 para obter assim a massa para responder o item A. Como é que eu vou achar, pessoal, o número atômico? Eu vou fazer uma distribuição eletrônica. Mas primeiro, como o elemento está no grupo 16, pertencendo ao quarto período, então eu já sei que a sua configuração de camada de valência vai ser 4s2 e 4p4, porque tem que dar 6 elétrons de valência, viu? Porque o grupo 16 tem 6 elétrons de valência. Então aqui 2 mais 4 dá 6. Quarto período, então tem que ter o 4 na frente do S2 e o 4 na frente do P2, tá? Para ser do quarto período. Professor, e se aqui fosse um 3, terceiro período? Aí eu teria que ter 3S2 e 3P4. Se for do quinto período, aí eu teria que ter 5S2 e 5P4 para o grupo 16. Mas como a questão traz para a gente que ele pertence ao quarto período, então tem que ser 4S2, 4P4. Sabendo disso, eu vou fazer a minha configuração eletrônica e terminar justamente aqui no 4P4. Tá? Então, podemos prosseguir da seguinte forma. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2,
3p6, 4s2, esse 4s2 já é esse daqui, ó, certo? Seguindo, depois do 4s2 vem o 3d10. Depois do 3d10 é que aparece o 4p. Só que como termina em p4, então vai ser 4p4. Tudo bem? Então essa é a configuração eletrônica do elemento, que consequentemente já é a resposta aqui do item B, né? Então a gente vai só contar quantos elétrons a gente fez aqui a distribuição eletrônica. Veja que até aqui nós temos 10 elétrons, nós temos aqui mais 10, que totaliza 20, mais 10, 30, com 4 aqui, 34. Então nós temos 34 elétrons. Como o átomo é neutro, eu vou ter 34 prótons, e o número de prótons é a mesma coisa que o número atômico. Tá? Então, se o número atômico é 34, então Z é igual a 34. O número atômico é 34. E nós respondemos aqui o item A. O número de massa. Aliás, respondemos ainda não, gente. Perdão. Falta a gente somar, né? Porque ele quer a massa. Ele não quer o número atômico. Perdão. Então, nós vamos utilizar essa fórmulazinha aqui, ó. A é igual ao número atômico mais número de nêutrons. Massa é igual ao número atômico, que eu achei, foi 34, mais o número de nêutrons que foi dado na questão 45. Logo, a massa desse elemento vai ser 79. E agora sim, está respondido o item A. O número de massa desse elemento é 39 e a configuração eletrônica é exatamente essa daqui, ó. Beleza? Espero que tenha ajudado, gente. Vamos para a questão 7. A questão 7, gente, ela traz para a gente o seguinte, ó. Um dos elementos químicos que tem se mostrado muito eficiente no combate ao câncer de próstata é o selênio. Aí está aqui o símbolo do selênio, certo? E ele pertence ao grupo 16, ou seja, o mesmo grupo do oxigênio. Com base na tabela de classificação periódica dos elementos, dos símbolos de elementos com propriedades químicas semelhantes, então tem que ser elementos que pertencem ao mesmo grupo do selênio, são. Aqui, gente, você vai marcar o item que apresenta os elementos que estão no grupo 16, mesmo grupo do selênio. Porque esses elementos que estão no mesmo grupo, eles vão ter as mesmas propriedades, ou propriedades químicas semelhantes, que é o que a questão quer. Então, o item A não se encaixa porque são elementos do grupo 17. O item C não se encaixa porque são elementos do grupo 15, certo? Aqui nós temos uma mistura, né? Aqui dos elementos, nós temos aqui não pertencendo nem a nenhum grupo, são elementos que estão em grupos diferentes, então está errado. E aqui nós temos estrôncio, bário e rádio, que pertencem ao grupo 2, não ao grupo 16. Então aqui, simplesmente, você vai marcar o item B, porque tem telúrio, enxofre e polônio, que são os elementos que também estão no grupo 16 e que apresentam propriedades químicas semelhantes a esse átomo que foi citado na questão, né? Que é o átomo de selênio. Basicamente isso. Questão 8. Das alternativas indicadas a seguir, qual é constituída por elementos da tabela periódica com características químicas distintas? É o contrário da questão anterior. Então, aqui você vai marcar o item que apresenta elementos que estão em grupos diferentes, porque são de naturezas diferentes, né? Logo, vão possuir características químicas distintas, porque estão em grupos diferentes. O item A ele traz o hélio, o neônio e argônio. Eles estão no grupo 18, então eles vão ter propriedades semelhantes. Flúor, cloro e bromo vão estar no grupo 17, então eles vão ter propriedades químicas semelhantes. Magnésio, cálcio e estrôncio estão todos no grupo 2, lítio, sódio e potássio também estão no grupo 1, todos eles. E quando a gente olha aqui o item E, você percebe que o lítio está no grupo 1, o berílio está no grupo 2 e o boro está no grupo 3. Então, se eles estão em grupos diferentes, eles vão possuir características químicas distintas, certo? Então, o item correto é o item E. Questão 9. O bromato de potássio, produto de aplicação controvertida na fabricação de pães, tem por fórmula, aí nós temos aqui, ó, potássio, representado pelo K,
bromo, representado por Br, e o oxigênio, representado por O. São 3 elementos químicos, formando aqui essa substância, que é o bromato de bromato de potássio. O potássio ele está no grupo 1, o bromo está no grupo 17 e o oxigênio está no grupo 16. Os elementos que estão no grupo 1 eles recebem o nome de metais alcalinos. Os elementos que estão no grupo 17 recebem o nome de halogênios. E os elementos que se encontram no grupo 16 eles recebem o nome de calcogênios. Então, eu vou marcar o item que tem essa sequência, né? Justamente sequência essa dada pela própria fórmula. Alcalino, halogênio e calcogênios. Vai ser justamente o item A. Alcalino, halogênios e calcogênios. E a última questão, né, questão também muito interessante. Aqui é o seguinte, o elemento químico A apresenta propriedades químicas semelhantes à do cálcio, certo? Aí eu até ajeitei aqui, gente, porque o cálcio ele tem 20 como número atômico e não 40 como tinha aqui. Então esse foi um erro da questão, viu, gente? Peço perdão. Mas vamos continuar. Marque o item que apresenta uma possível distribuição eletrônica deste elemento, ou seja, deste elemento A que apresenta propriedades químicas semelhantes. Para o A ter propriedades químicas semelhantes ao do cálcio, ele tem que estar no mesmo grupo, ele tem que estar na mesma coluna do cálcio. Então, como é que eu vou saber que ele está no mesmo grupo? Eu primeiramente preciso fazer a configuração eletrônica do cálcio, que tem número atômico 20. Então vamos lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. E finalizamos aqui no 4s2, totalizando os 20 elétrons aqui do cálcio. Logo, o que a gente pode tirar de conclusão, né? Que esse 4 que está aqui na frente, ó, termina em 4s2. Esse 4, ele indica o período. Então, o cálcio está no quarto período. O 2, que está aqui como número de elétrons, né? Ele vai indicar o grupo que se encontra o cálcio. Então, se tem um 2 aqui, então ele está no grupo 2 da tabela periódica, ocupando o quarto período. Tá? Mas assim, nosso interesse maior vai ser exatamente no grupo, viu? Porque é exatamente no grupo que você vai ter elementos químicos com propriedades semelhantes. Não vai ser o período que vai dizer isso, e sim o grupo. Tem que estar no mesmo grupo, na mesma coluna. Então, assim, você vai olhar simplesmente para a terminação da configuração eletrônica deste elemento. Ele termina em S2. Se ele termina em S2, então o outro elemento que precisa ter a mesma configuração eletrônica para ter propriedades químicas semelhantes, precisa terminar em S2 também. Aí você volta lá nos itens e observa. Aquele que termina em S2 vai ser o item que você vai marcar. Aí eu já destaquei aqui para vocês que o item B traz essa configuração. Então eu tenho 3s2, então 2 elétrons de valência, né? Eu vou ter grupo 2, porque eu tenho 2 elétrons de valência, e o 3 ele significa o terceiro período da tabela periódica. Eles estão em períodos diferentes, né? Isso não é problema, mas o que importa é eles estarem no mesmo grupo, que é o grupo 2. Então, essa configuração eletrônica que está no item B é uma possível configuração para este elemento químico A, que tem propriedades químicas semelhantes, porque eles terminam em S2, logo pertencentes ao grupo 2, ambos. E se eles pertencem ao mesmo grupo, repito, eles apresentam propriedades químicas semelhantes. Tá bom? Então, finalizamos, gente. Espero que tenha ajudado.